Jesus é indomesticável. Eu lembro que quando eu preguei isso, gerou escândalo para alguns. Como assim? Como é que você fala que Jesus é indomesticável? Vamos para o significado de indomesticável, aquele que não se pode domar, que não se pode deformar a sua identidade, aquele que não se pode domesticar os seus instintos ou a sua personalidade, aquele que não se pode moldar para dizer quem vai ser. Jesus, ele é indomesticável porque ninguém poderia moldá-lo, uma religião não conseguiria comprimi-lo, a perseguição não conseguiu pará-lo, o inferno não conseguiu detê-lo, a morte não conseguiu finalizar a sua história. Então ele é indomesticável porque ele é selvagem. O que é um animal selvagem? É aquele que não consegue, você não tem como mudar os instintos deles. O leão, ele é leão e pronto. Ele faz o que ele nasceu para fazer, porque é instintivo. Jesus, ele era indomesticável. Tem uma frase do Tim Keller, eu compartilhei alguns dias atrás, que falava que Jesus, ele era uma ameaça ao sistema. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus ameaçava o sistema, Jesus ameaçava a religião, Jesus ameaçava o templo, Jesus ameaçava a forma como pessoas, elas ganhavam coisas falando sobre Deus, mas não carregavam nada de Deus. Jesus, ele quando começa a estabelecer novas realidades, aqueles que falavam sobre milagres, mas não manifestavam milagres, aqueles que falavam sobre cura, mas não manifestavam cura, aqueles que falavam sobre redenção, mas não redimiam ninguém, eles começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque ele não carrega só um discurso, ele é a própria mensagem. Jesus era uma falha no sistema. A Bíblia diz que quando ele ressuscita Lázaro, a religião entra em crise. Está na minha Bíblia e na sua. Jesus ressuscita Lázaro, os religiosos se reúnem, desesperados. Falavam entre si: precisamos pará-lo. Agora ele foi longe demais. Ele ressuscitou alguém, todo mundo vai começar a segui-lo. Os religiosos estavam desesperados. Por quê? Porque eles sabiam que o milagre de ressurreição era algo tão poderoso que só alguém em nome de Deus ou o próprio Deus poderia fazê-lo. Então, como eles não conseguiam manifestar o que Jesus manifestava, era mais fácil tentar parar o que Jesus fazia. Irmão, olha para mim, isso sempre aconteceu. Quem não consegue manifestar o que você pode manifestar vai tentar parar você. Você já viveu isso em alguma área da sua vida? Se nós vivemos, quem dirá Jesus, o Messias, o Verbo vivo. Todo o inferno se moveu para tentar pará-lo. O que eles não sabiam é que a morte não era o final de uma revolução. A morte de Jesus era o início dela. Tudo começa através da morte de Jesus. O autor da vida encontra a morte, para que eu e você pudéssemos encontrar a vida. Você tem noção disso, irmão? A redenção é tão poderosa que ela fala a respeito da própria vida morrendo por você. Por amor a você, a vida morreu. Você está comigo? Diga amém. Desculpa pregar na velocidade 3 do WhatsApp. Nem foi implantado ainda, é um update que vai sair ano que vem. Mas eu não quero passar muito do tempo do culto, mas eu também não quero deixar de liberar sobre você algo que Deus tem para essa noite. Você está comigo? Quando a gente fala sobre esse Jesus evangélico e o Jesus de Deus, a gente precisa ter um entendimento que a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo tem a mesma cosmovisão. Quando a gente fala de Jesus, todo mundo entende Jesus da mesma forma, mas essa não é uma verdade. No Brasil, em especial, a gente enfrenta alguns desafios, porque a gente abraçou alguns ditados como se fosse quase como provérbios. A gente abraçou alguns ditados como se fossem quase que alguns versículos. Um deles, por exemplo, é que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. A gente costuma falar muito, ou grande parte de nós aqui costumavam falar, que todos somos filhos de Deus. Mas também não é uma verdade. Não somos todos filhos de Deus, somos todos criação de Deus. Todos fomos criados pela mão dele. Mas a partir do momento que somos salvos pelo sangue de Jesus, aí sim nos tornamos filhos de Deus. João 1,10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a parte que normalmente a igreja celebra. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você sabia que essa é uma resposta até para você que talvez ouve dos seus pais que você nasceu por um erro ou por um descuido? A gente não tinha programado você, filho, acabou acontecendo. Não. A Bíblia está dizendo que você não nasceu por a vontade do homem ou da carne, mas você nasceu por um desejo do próprio Deus. Deus desejou você, Deus desenhou você, Deus formou você, e pela marca do pecado que você carregava, Deus morreu por você, para resgatar você, para redimir você. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, dizer glória a Deus? Obrigado, Jesus, aleluia, aleluia. Deus não abortou o projeto chamado você. Porque vamos ser sinceros, a gente se esforça em todo tempo para resetar o mais rápido possível tudo que a gente erra. Dentro do movimento de startups tem um movimento que é justamente pautado em você errar rápido para você resolver rápido. A gente faz projetos com uma viabilidade mínima para ver se eles não são sustentáveis, a gente já deleta de cara. A gente tenta se esforçar o mínimo possível para manter algo que não está dando certo. Por quê? Porque a nossa mentalidade descarta o que não dá certo e quer investir naquilo que está dando certo. Mas Deus não é homem, Deus é Deus. Você tem noção que o primeiro projeto, primeiro o número serial 0001 deu errado, ele poderia ter abortado toda a linha de fabricação, mas ele falou: eu não abro mão daquilo que eu sonhei, eu prefiro que o meu filho se entregue à morte, do que abrir mão de todos os meus filhos que já foram sonhados. Irmão, olha para mim, o único filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Deus aceitou a ideia de sentir a dor da perda de um filho, para você nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. Evangelho é sobre isso. João 3,16, na versão dos incendiários: porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção. Você está comigo? Diga amém. E é sobre esse Jesus que eu quero falar, um Jesus que era indomesticável. Não é esse Jesus pintado no período renascentista, de olhos azuis e cabelos claros, não. É um Jesus de pele marcada, de mãos calejadas, de pés cansados. É um Jesus que era simples, nasceu num lugar emprestado, foi sepultado num lugar emprestado. Era um Jesus que também tinha pulso firme. Quando entra na casa do seu pai e vê que estão fazendo comércio na casa de Deus, ele levanta as mesas e quebra tudo o que viu pela frente. O fato de Jesus ser empático com os pecadores não fez com que ele fosse omisso com o pecado. Ele é graça, mas também é juízo. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é indomesticável, imparável, invencível. Tem um livro chamado Divina Comédia de Dante, e é interessante porque esse livro, ele criou uma ideia estética de como é o inferno, de como é o próprio Satanás. Algumas religiões, inclusive, abraçaram a ideia do purgatório a partir desse livro. Um autor escreveu uma história a respeito de um personagem que ele transitou no purgatório, no inferno, e aí, por séculos, se criou uma ideia estética de que o inferno é da forma que a gente imagina que ele é, de que Satanás é da forma que a gente imagina que ele é. Sabe essa imagem de Satanás vermelho, com uma cauda, com um tridente? Sabe essa ideia que algumas religiões abraçaram de um purgatório, um período em que a gente se santifica antes de poder ter acesso aos céus? Tudo isso não existia antes desse livro ser escrito, e tudo isso passou a ser assimilado pela nossa cultura depois que alguém escreveu. André, onde é que você quer chegar? Quero chegar num ponto. Se a forma como a gente enxerga o inferno pode ter sido construída pela criatividade de alguém, quem garante que a forma como a gente enxerga Jesus também não foi? Quantas vezes a gente se abraçou e se agarrou a um Jesus religioso, um Jesus católico, um Jesus evangélico, mas eu vim aqui te lembrar que existe um Jesus de Deus, sem filtro, sem religiosidade,
Um Jesus que não se parece com um pastor que fala dele apenas. Um Jesus que é como ele sempre foi. O caráter de Deus expresso em Jesus, a verdade de Deus expressa em Jesus. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a revelação exata do Pai. Você está comigo? Diga amém. Agora a verdade, irmão, é que se o Jesus que eu enxergo não é o Jesus de Deus, como eu posso ser parecido com alguém que eu não conheço? Eu estou pregando isso porque o meu desejo é que 2023, para a nossa igreja, seja um ano em que a gente vai perseguir uma nova revelação de quem Deus é, para que a gente possa ter mais sensibilidade para entender quem Ele é, como Ele se move, o que Ele carrega, o que Ele espera de mim. Pai, quais são as suas direções para esse ano? Quais são as palavras que você tem esse ano? Quais são as portas que você abriu esse ano? Quais são os milagres que você tem para mim esse ano? Pai, o que a gente vai fazer junto esse ano? Uma igreja que carrega uma revelação de Jesus não se move por qualquer vento de doutrina. Uma igreja que carrega uma revelação de Jesus não se move por qualquer emoção. Uma igreja que carrega uma revelação plena de Jesus não vive em busca de revelação de homens, de profetas, de profetadas. Uma igreja que carrega uma revelação plena de Jesus não tem medo de tempestade, de gigantes, de desertos. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o autor e consumador da minha fé, eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu, eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu sei que Ele cuida daquele que Ele ama enquanto dorme. Eu sei que as palavras que Ele tem não voltam vazias. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade. De vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não. Mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5.000 pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar aonde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia,
porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você, eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há, 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então, eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse, mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve, apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso, mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos, 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo, e a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar com você, aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer, e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus, e aos olhos dos homens talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau, isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro, e aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos, o valor dele é baixo, 2, 3 mil dólares, mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, para a gente seria
a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado, alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou: cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês, e ele me pediu uma coisa só: não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui. A palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez, mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara, a gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em Junkie, que é muito comum aqui, tipo Pull and Pay. Você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kézia ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei: amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela: eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens, e eu falei: irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso, isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá. Irmão, você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para ele: continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade. Irmão, você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quê, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui, com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer: olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar isso comigo? Diga: vai passar. Diga: o dia mau vai passar. Diga: os gigantes vão passar, mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão. Diga: as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa carta aberta às minhas ovelhas é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de
crise como que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou irmão, a palavra está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro. E o problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou, e a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora, the future is now, e ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus, e quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo, e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você, que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém te sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa, cutuca ele. Eu sei que ele ama isso, quem está do seu lado ama isso, a gente ama isso, né? Alguém está comigo? Gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos, isso diz respeito a ambientes tóxicos, isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé, isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres, isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria?
um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali, reconhecessem o poder daquele nome. E para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo, deixa eu falar com muito amor, coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo, deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca é quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Vem para cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no crossfit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para um campo de batalha com uma porta, e você falando: mano, eu estou indo com espada. E você: eu estou indo com lança. E você: eu estou indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim, mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim: irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando: ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala: tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim. O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse: até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus
disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir a mesa da aposta, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala: vou voltar, e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão, a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa: eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim: você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher: olha, eu não te condeno mais, Ele estabelece uma nova história para ela, mas Ele dá uma direção também. Ele diz: agora vá e não peques mais. A gente está buscando Jesus nesses encontros em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo: olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria.
mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Mas e depois que você vem para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. 1/3 dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam, aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser, ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala, e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado, certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro. O tema da mensagem de hoje é mais forte que o medo. Fala para quem está do seu lado, você é mais forte que o medo. Vamos, fala como quem crê nisso, fala com autoridade, irmão. Fala, você é mais forte que o medo. Você é mais forte. O medo não é fraco, não subestime a força dele. Mas em Cristo Jesus somos mais fortes que o medo. A morte é real, ela existe. Todos nós já tivemos alguma experiência com a dor da perda. Mas em Cristo Jesus nos tornamos mais fortes que a morte. Então, caminhar com Jesus não significa que as coisas deixaram de ser o que eram. Significa que nós deixamos de ser quem éramos. A morte continua sendo morte, a doença continua sendo doença, a dívida continua sendo dívida. Mas nós em Cristo Jesus nos tornamos mais do que vencedores. O problema é que muita gente acredita que a dinâmica da fé altera a essência do problema. Pega isso aqui, irmão. A dinâmica da fé não vai fazer com que a dívida deixe de ser dívida, não vai fazer com que o problema deixe de ser problema, porque a dinâmica da fé não muda a natureza do problema. A dinâmica da fé estabelece uma natureza superior ao problema. Então o câncer continua sendo câncer, mas podemos vencê-lo pelo poder do sangue de Jesus. A falta continua sendo falta, mas podemos vencê-la pelo poder da provisão que vem de Deus. Os gigantes continuam sendo gigantes, mas podemos vencê-los através da força que vem de Deus. Tem muita gente equivocada e por conta disso tem muita gente se frustrando, porque acredita que pela dinâmica da fé e pelo poder da fé, a natureza do meu problema vai ser alterada. Irmão, tem até uma brincadeira entre os carismáticos, que o carismático, depois de muito tempo imerso na palavra da fé, ele fala, cara, quer saber, eu vou mudar minha história hoje. Ele chega em casa, ele pega todos os boletos, coloca na mesa, todos eles, ele fala, mulher, tem mais alguma conta aí? Tem, amor, uma que acabou de chegar, pega aqui, bota aqui também. Ele bota os boletos na mesa e começa a falar, você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Sabe o que mudou? Nada. O boleto não deixa de ser boleto por mais que você tenha fé. Porque a fé não fala sobre mudarmos a natureza do nosso problema, fala sobre em Deus criarmos uma realidade superior. É por isso que o nome que Ele tem é um nome sobre todo nome. Não significa que os outros nomes serão eles deixarão de existir ou de serem mencionados. Não, eles continuam existindo, mas existe um nome que está acima de todo nome. Câncer continua tendo nome, diagnósticos continuam tendo nomes, gigantes continuam tendo nomes. Irmão, hoje em dia até os fenômenos da natureza têm nomes. Eu não sei porquê, mas escolheram só nome de mulher para cada um deles. Alguém
Alguém já parou para pensar nisso? Até que um dia um deles tinha o nome da minha sogra. Eu falei, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Tudo que existe carrega um nome, mas existe um nome acima de todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Vamos, igreja, vamos! Primeiro princípio que a gente está estabelecendo hoje aqui: minha vitória não está ancorada num tempo futuro, ela foi estabelecida no passado. Quando Jesus declarou está consumado, toda a minha história de milagres foi estabelecida naquele dia. O milagre de 2025, a porta que vai se abrir em 2030, o transbordo de Deus sobre os meus filhos em 2050, tudo que Deus vai fazer nessa igreja no ano que vem, tudo que estamos vivendo nessa semana, não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da nossa herança. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, irmão, o teu poder e a tua autoridade, ela foi concedida por alguém, e esse alguém tem um nome. A esperança tem um nome, a vida tem um nome, a saúde tem um nome, a provisão tem um nome, a força tem um nome. E qual é esse nome? É o nome que está acima de todo nome. O nome da esperança viva que caminha pelas ruas da cidade, mantém você e a tua casa de pé, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nome daquele que entra em leitos de morte e muda a sorte de pessoas. O nome daquele que ressuscita mortos, restaura sonhos. O nome dele é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, irmão, é possível entendermos quem Deus é, confiarmos no que Ele pode e ainda assim caminharmos com medo. Porque nem sempre as nossas crises são uma expressão da saúde da nossa fé, mas muitas vezes as nossas crises são uma expressão da falta de saúde dos nossos pensamentos. Pega isso aqui e ouve com atenção que eu quero liberar sobre você nessa manhã. Segundo a OMS, até o final da década, coincidentemente, junto com uma agenda 2030 globalista, a ansiedade vai ser o quadro que mais vai debilitar e afetar pessoas em toda a humanidade. Até o final da década, segundo a OMS, todos os indicativos têm sido comprovados nos últimos anos, e o Covid gerou uma aceleração para que essa meta fosse batida. Vão ter mais pessoas debilitadas por ansiedade do que por gripes e resfriados. A ansiedade e as suas variáveis tem afetado muitas pessoas. Pela primeira vez na história da humanidade, há alguns anos atrás, chegamos no que os sociólogos chamam de marco zero, ou seja, chegamos num ponto em que tem mais pessoas tirando a sua vida do que morrendo em todas as guerras juntas. Se você pegar todas as pessoas que foram afetadas por essa luta entre Hamas e Israel, não se compara com o número de pessoas que se suicidaram no mesmo período em todo o mundo. Por que isso tem acontecido? Porque a nossa batalha, nos dias de hoje, sem dúvida alguma, é uma batalha na mente. Eu conheço pessoas extraordinárias que carregavam uma fé extraordinária, mas que sucumbiram porque a sua mente sabotou. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se a mente não fosse algo importante, a palavra não diria que sobre tudo que se deve guardar, precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando a palavra fala guardar o teu coração, é porque o conceito em torno do coração é que o coração é o centro das nossas emoções. O que a palavra está dizendo, em outras palavras, seria: sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque é desse lugar que procedem as fontes de vida. Me explica influenciadores com muito recurso, acesso, tirando a própria vida. Me explica bilionários que, quando perderam parte da sua fortuna, se tornaram multimilionários, se jogam de prédios. Me explica como pessoas que moram num lugar que a gente desejaria morar, que tem a facilidade de comprar tudo que a gente gostaria de poder ter a facilidade de comprar, ainda assim tiram a própria vida. Me explica como um autor, um dos maiores comediantes que a gente já viu na história de Hollywood, tira a sua própria vida, Robin Williams. Me explica como isso acontece, porque a mente pode sabotar você mais do que os seus inimigos podem.
O nosso maior inimigo, quando estamos em Cristo Jesus, não é mais os que vêm contra nós, porque a palavra de Deus nos garante: os inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Agora, e quando eu me saboto? E quando o problema é o impostor que vive em mim? E quando o problema são os meus pensamentos? Igreja, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se temos uma fé saudável, mas temos uma mente doente, não viveremos a plenitude das promessas de Deus. Porque muito do que estamos deixando de viver não tem a ver com a qualidade da nossa fé, mas com a qualidade dos nossos pensamentos. Alguém comigo aqui, diga amém. Guarda isso aqui, eu quero entrar nesse tema sobre a mente, e eu quero estabelecer um primeiro pilar sobre isso. As nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. Fala para quem está do seu lado: cuida bem dos seus pensamentos. Deus está dizendo para o seu povo sendo levado cativo: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus tem pensamentos a nosso respeito. O que a gente precisa, igreja? Precisamos enxergar o que Deus enxerga, nos ver como Deus nos vê, para começar a pensar como Deus pensa. Você pode ter pensamentos de mal a teu respeito, você pode ter crises de inferioridade, complexos, traumas, mas o que Deus pensa a teu respeito é isso que importa. Por quê? Porque tudo que passa disso é sentimento. Sentimento passa, irmão. Já ouviu aquela frase: se está com medo, vai com medo mesmo? Por quê? Porque medo é um sentimento. Como é que você está sentindo? Cara, eu ainda estou sentindo medo. Pois é, você está sentindo, medo se sente. É um sentimento, sentimentos passam. Mas o que você é foi estabelecido, isso não é variável. Quem você é? Você é justificado pelo sangue de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Você é salvo, você é justificado, você foi empoderado, você recebeu a cobertura do sangue do Cordeiro, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Você é a noiva de Cristo, você é a igreja dele, você faz parte do corpo glorioso de Jesus. Você carrega a autoridade para ligar e desligar realidades na terra que serão ligadas e desligadas nos céus. Você é um intercessor, alguém que caminha entre seções. Você conecta céus e terra. Você é um pontífice, um construtor de pontes. Você apresenta a criação para o Pai e reconcilia os filhos com Deus. Você é um libertador de escravos. Há uma carta de alforria que você carrega pelo poder da palavra de Deus, e quando a palavra é liberada, escravos são libertos. Você foi ungido por Deus para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você foi ungido por Deus para ministrar restauração de vista aos cegos, restauração de audição aos surdos. Você recebeu de Deus poder e autoridade para dizer a paralíticos: levanta e anda, aos cativos seja liberto, aos enfermos seja curado. Você é uma fonte de graça. Você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Você foi restaurado na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi lavado, purificado, santificado, e em Jesus foi feito alvo mais que a neve. Não há mais grilhões que te prendam, não há mais cadeias que te param, não há nenhuma palavra maldita que possa se cumprir, não há nenhuma arma forjada contra você que possa prosperar, porque você está guardado à sombra do Onipotente. Você está escondido no Altíssimo. Você encontrou um refúgio presente na hora da angústia. Você é chamado pelo nome, independente dos pecados que cometeu. Os erros do teu passado não abortaram as promessas que Deus fez para o seu futuro. Será glorioso em nome de Jesus. Vai ser leve. Deus irá fazer na presença dos seus inimigos. Vai derramar sobre a tua cabeça o óleo e o teu cálice vai transbordar. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus, aleluia.
Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus? Agora, se eu não sei quem eu sou, qualquer conceito que liberem sobre mim, eu posso aceitar como sendo verdadeiro. É como um herdeiro que viveu a vida inteira às portas do palácio como um mendigo. Por quê? Porque não sabia que era filho do rei. É como, eu vou usar uma comparação completamente chula, mas vai ser bem compreendida para muita gente. É como alguém que ganhou na Mega Sena, mas não tem ideia que no bolso do seu casaco está um bilhete premiado. É como alguém que tinha um avô bilionário que colocou com o seu nome uma herança, mas você não tem ideia que ele existia. E o que vai acontecer? Vai morrer sem usufruir, porque não sabia aquilo que estava disponível. É por isso que existem pessoas salvas em Cristo Jesus, passando dificuldade e acreditando que isso faz parte de um projeto de Deus para si. É por isso que existem pessoas doentes acreditando que a doença é parte de um projeto de Deus para si. Não, pastor, esse câncer foi Deus que me deu para tratar o meu caráter. Não, Deus não é aquele que coloca câncer, Deus é aquele que remove câncer. Deus não é aquele que paralisa pessoas, Deus é aquele que faz paralíticos voltarem a andar. Quando eu conheço a natureza de Deus, eu sei o que esperar dele. Então, a ausência de um entendimento a respeito de quem Deus é, gera a ausência de um entendimento a respeito de quem eu sou. E tudo que eu vou viver parte daquilo que Deus é, e a partir de Deus daquilo que eu sou. Se você não sabe quem é, você não sabe o que pode. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Alguns vão dizer: pastor, essa sua linha teológica, você não acha que é muito positivista? Não, não acho. Eu acho que ela é coerente. Porque a gente pega tudo que a Bíblia diz que nós somos e nós reafirmamos aquilo que Deus disse a nosso respeito. Porque todos os dias, irmão, não se engane, palavras contrárias, ruídos e opiniões vão tentar construir na tua mente o conceito de quem você é e o que você pode. Quantas pessoas querem enriquecer só para provar para o seu menino ferido que vai dar certo na vida? Por quê? Porque quando era muito pequeno ouviu de alguém que mais amava: você não vai dar em nada. Tem gente que está construindo não porque quer viver algo extraordinário, tem gente que está construindo ainda para dar uma resposta a um trauma do passado. Uma palavra maldita, uma opinião contrária, uma palavra dita da forma errada gera traumas, nos fere, e a gente encara aquilo como verdade a ponto de construir uma vida inteira só para dar resposta àquele episódio daquele dia. Mas o Deus que fez você desde a eternidade passada, te conhece e te chama pelo nome, tem palavras de vida eterna, e muitas vezes a gente não acessa. Por quê? Porque a gente se agarra ao que os outros dizem, mas a gente não se agarra àquilo que Deus já disse. Pessoas já disseram que eu não daria em nada, que o meu ministério era um fracasso, que a gente não romperia, mas Deus já disse: eu te estabeleci, eu te ungi, eu te chamei. Quando a Kezinha ficou bipolar na nossa crise, eu tinha 25 anos, nosso primeiro filho, amigos, vários disseram: uau, tanto potencial, infelizmente não vai dar em nada, agora já era, não tem como. Mas Deus disse: eu nem comecei a fazer, eu vou cumprir o que prometi, eu farei uma coisa nova. Você precisa escolher que tipo de voz acessa o teu coração. Uma opinião de alguém que te conhece há algum tempo, ou uma promessa de alguém que te conhece desde sempre. As opiniões, irmão, são só opiniões, elas são pessoais. É o conceito que alguém tem a respeito da sua pessoa. Mas Deus tem palavras a respeito de você. Irmão, se tem uma coisa que Ele leva a sério, é a sua própria palavra. Quando Ele envia o seu Filho, Ele vai como um verbo encarnado. Você tem noção? Os professores de literatura deveriam todos serem não só cristãos, mas evangelistas. E se você ama o verbo, quem é o Filho de Deus? É o próprio verbo encarnado, o verbo caminhando pelas ruas da cidade. Tudo que foi feito a partir da sua palavra. Ele disse: haja, e a partir do haja que sai da sua boca, tudo que foi feito, se fez.
João diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus diz em outro momento: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Se existem opiniões que se dissolvem com o tempo, se existem opiniões de homens que passam com o tempo, irmão, não é nesse lugar que você deve ancorar a tua expectativa, porque existem promessas de Deus que duram para sempre, são invariáveis, imutáveis, e as palavras que Deus disse a teu respeito, essas são vida e verdade para você. Se você crer e não duvidar, assim vai acontecer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Deus já disse algo a teu respeito, creia nisso. Deus já estabeleceu algo a teu futuro, creia nisso. Deus já declarou algo sobre a tua família, creia nisso. Precisamos crer naquilo que Deus fala e duvidar daquilo que os outros dizem. Irmão, não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas. Eu não sei se vai acontecer, duvide dessa dúvida. Eu não sei se vai se abrir, duvide dessa dúvida. Agora Deus já disse, vai acontecer, vai se abrir, você vai romper, os seus filhos serão uma bênção, a sua família está guardada. No meio da crise da seca, você não vai passar necessidade, você não pedirá emprestado, mas emprestará às nações. Os seus filhos serão abençoados e os filhos dos seus filhos. Tudo que você fizer prosperará. Se você for um homem temente ao Senhor, se você for um homem que confia no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Irmão, você precisa crer naquilo que Deus já disse e colocar no lugar secundário aquilo que os outros estão dizendo. Alguém está comigo aqui? Coloque a sua fé em ordem. Fala para quem está do seu lado: coloque a sua fé em ordem. Você que está online, eu não sei quantas pessoas. Pessoal do streaming, se puder sempre atualizando, por favor, as nações conectadas e o número, sempre, em todos os cultos. Eu queria muito saber quem está conectado com a gente. Você que está online, comenta no chat aí se alguma chave está te tocando. Digita aí agora: coloque a sua fé em ordem. Aleluia. Inglaterra conectada agora com a gente, Coreia do Sul conectada, França, Angola, Azerbaijão, Portugal. Você pode celebrar aquilo que Jesus está fazendo. Aleluia. Comenta aí de que nação você está conectada. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. Mais de 7.000 famílias online. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, olha para mim, existe uma paz que supera o medo. Guarda isso aqui com carinho. Existe uma paz que supera o medo. Lembra do que eu falei ainda há pouco? A fé não é a negligência de um problema, mas é o estabelecimento de uma realidade superior ao problema existente. Em outras palavras, a fé não significa você fingir que o problema não existe, mas você estabelecer uma realidade acima desse problema. Assim como a paz que Deus nos dá é uma paz que supera o medo existente. Assim como a paz que Deus nos dá é uma paz que excede o nosso entendimento. Quando fala sobre exceder o entendimento, quando fala sobre superar o entendimento, está declarando o seguinte: pode até haver medo, pode até haver guerras, pode até haver crise, pode até haver tempestade, mas a paz que eu te dou é uma paz que excede o entendimento. E é por isso que alguém firmado em Deus confunde aqueles que estão ao seu redor quando caminham em paz, mesmo em tempos de crise. As pessoas não vão entender como você não está abatido, passando pelo que está passando. Você vai declarar: porque o que eu estou passando vai passar, mas as palavras de Deus a meu respeito não passarão. A Camila Barros fala algo que eu gosto demais. Ela fala: você precisa confundir o inimigo. Não sei se você já viu, mas diariamente nos stories ela fala: e você já confundiu o inimigo hoje? Eu estou acabada, cansada, botei uma maquiagem e estou confundindo o inimigo. Eu lembro que eu vivi isso em 2017, quando eu estava internado. Quando eu entrei no quarto, eu saio do CTI e sou levado para um quarto, e o número do quarto era 210. Eu falo isso no meu livro, tem um capítulo inteiro sobre o quarto 210 e tudo que eu aprendi com Deus em meio à solitude naquela internação. E Deus falou claramente comigo: 210 é só um número, você que vai dar um significado. 210 pode ser o número do seu cativeiro,
pode ser o número do seu leito, pode ser o número do seu cárcere, ou pode ser o número do seu lugar secreto, pode ser o número do seu lugar de deleite, pode ser o número do seu esconderijo. E aí eu lembro que as pessoas iam me visitar no quarto 210. Quantas pessoas não foram impactadas pela forma como eu estava? Eu lembro do Léo Neves e da Lari, eles pegaram um day off, foram me visitar. Eles saíram depois e falaram: mano, a gente saiu tão bem daí que a gente está querendo todo day off e aí te visitar. Porque as pessoas se preparam emocionalmente. Vamos lá, a gente tem que ser forte, não vamos chorar. Nosso amigo está com catéter na jugular, pode ser que ainda esteja de fralda. A gente precisa encorajar. Aí você entra no quarto, tem alguém escrevendo um livro, um monte de sonhos colados na parede do quarto. Eu falei: mano, como é que você está? Cara, eu estou bem, eu estou projetando aqui. Quando eu sair, eu estou querendo lançar esse livro, vou fazer essa viagem. Deus falou comigo sobre esse projeto. Mas como que você está sonhando no meio do seu leito? Então, é porque a paz que Deus me deu é uma paz que excede o entendimento. A minha mente, ela quer olhar para os tubos, para o soro, para o remédio, para o diagnóstico, para os médicos, mas o meu espírito já ouviu coisas do Espírito de Deus, e eu sei que esse não é o final da minha história. Eu sei que tudo isso vai passar, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje. Eu sei que o Deus que me livrou em 88 vai me livrar em 2017. Eu sei que o Deus de ontem continua sendo o mesmo Deus de hoje. Eu sei que todas as coisas podem passar, mas as palavras dele sobre mim não passarão. Alguém comigo aqui? As batalhas são quase sempre ganhas na mente, mas existe uma paz que supera o medo. Filipenses 4:6 diz assim. Não, nem coloca aqui na tela não, por favor, esse texto. Eu quero que você só ouça com atenção. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, aqui é o que a gente vai fazer, é o nosso posicionamento, versículo 6. Versículo 7 vem a resposta ao nosso posicionamento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:6 foi escrito muito antes da OMS ser estabelecida, mas já carrega uma resposta para uma crise eminente que a OMS está anunciando. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Para cada crise futura que a igreja possa enfrentar, já existe na palavra de Deus uma resposta, uma garantia. Por quê? Porque a nossa vitória não é estabelecida no futuro, a nossa vitória foi estabelecida no passado. Alguém comigo aqui? Uma igreja que só quer pensar em futuro se torna uma igreja ansiosa, mas uma igreja que sabe qual é a sua origem é uma igreja que caminha em paz, porque eu sei que tudo que eu ainda vou viver já foi conquistado há mais de 2000 anos atrás. Eu sei que a minha garantia e os meus tempos de paz foram estabelecidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Aí vem um contexto, um conceito, diz: e o castigo que nos trouxe a paz. Recebemos a paz através de um castigo que foi estabelecido sobre Jesus. Existe uma paz em Deus a partir do sacrifício de Jesus. A paz que você vai viver em 2023 não é porque esse ano foi melhor do que 2022. A paz que você vai viver em 2023 é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário a paz que Ele deu para você. Já foi comprada. A paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Existe uma paz em Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Sabe o que me chama a atenção? Você pega aqui Filipenses 4:6, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8. Fala a respeito da mente e dos pensamentos. Versículo 6, não andem ansiosos. Versículo 7, existe uma paz que excede todo o entendimento, que guardará os seus corações, ou seja, o centro das suas emoções e sentimentos, e as suas mentes. Versículo 8, então pensem em todas essas coisas.
problema é que muitas vezes a gente ouve a palavra no domingo, mas a gente pensa em tudo que não é de Deus ao longo da semana. Uma chave que Deus me deu lá na América, eu já preguei sobre isso tantas vezes, mas pode ser novo para alguém aqui. Não faça das suas crises o seu devocional. Não comece o teu dia assistindo o noticiário, porque a notícia de hoje te abate, mas existe uma boa nova que te eleva, que te inspira. Qual é a boa nova? Qual que é a boa notícia? Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por nós. Qual é a notícia de hoje? O trânsito está mal, os dias são maus, pais se voltando contra filho, incesto, aborto, guerras. André, você está dizendo que eu tenho que fechar então os meus ouvidos para as realidades de hoje? Não, eu estou dizendo que antes de você ouvir as realidades de hoje, você precisa se encher das realidades de sempre. Porque quando algo temporário bater a porta, algo eterno vai abri-la. Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Quando algo temporário bater a porta, algo eterno vai abri-la. Então quando o dia mal bater a porta, um Deus que é bom vai dizer: já está ocupado. Quando a crise de hoje bater a porta, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, vai abrir e vai dizer: já está ocupado. Alguém aqui comigo? Quando pensamentos de mal, quando pensamentos ansiosos baterem a porta, a paz que excede todo entendimento vai abrir e vai falar: já está ocupado. Quando estamos ocupados, preenchidos, transbordando, cheios dos pensamentos e das realidades de Deus, não há espaço para qualquer pensamento e realidade transitória, temporária. A Bíblia fala que aquilo que podemos ver ou tocar é transitório, mas aquilo que não vemos é eterno. As nossas aflições que temos passado, mesmo sendo leve e momentâneo, é transitório, é passageiro, mas estão gerando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 11:1 fala a respeito de uma certeza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma certeza. Qual é a certeza que você tem, André? De que tudo que Deus já disse não é algo que ainda vai acontecer, é algo que nos céus já aconteceu. O tempo futuro para nós é um tempo que ainda não é acessível. O tempo futuro para Deus é como o hoje e como o ontem. O Pai da eternidade passeia por toda a história como se hoje, ontem e amanhã fosse a mesma coisa. E Ele não só já viu o seu futuro, como Ele já escreveu a respeito dele. E é por isso que Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sei o que está preparado para você. Por quê, Deus? Porque fui eu quem preparei. Eu sei como vai ser o seu amanhã. Por quê, Senhor? Porque fui eu quem preparei. O Senhor já escreveu todos os meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Alguém comigo aqui diga amém. Eu vou finalizar essa mensagem no próximo culto. Eu queria falar sobre diferentes tipos de mente: mentalidade escrava, mentalidade infantil, a mentalidade de fuga. Mas eu quero finalizar falando sobre a mente de Cristo. Porque a despeito de todos esses tipos de mentalidade, ou como a gente diria nos dias de hoje, principalmente em Alphaville, diferente de todos os tipos de mindset, você tem a mentalidade de Cristo. 1 Coríntios 2,6 diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus já os revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, e eu amo esses mais de Deus, porque normalmente esses mais fazem um contraponto entre uma natureza caída e o lugar que Jesus está nos colocando. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, de verdade. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Sumo que a palavra está dizendo é: sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria humana está disponível para os príncipes, mas a sabedoria de Deus está disponível para os filhos. Sabedoria humana, por mais elevada que ela seja, ela discerne tudo que é natural, mas a sabedoria de Deus, ela discerne aquilo que é espiritual. E aí a palavra fala: quem conhece o homem senão o espírito humano que nele está? Porque você não é carne, você é espírito. Você é espírito. Então, você como espírito sabe das suas coisas, dos seus medos, das suas mazelas. A palavra está dizendo: quem sabe a respeito da mente do homem senão o espírito humano que nele está? Agora, quem sabe a respeito das coisas de Deus senão o Espírito Santo de Deus? Ele conclui dizendo: nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Por isso nós temos a mente de Cristo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem ter a mente de Cristo. Não dá para viver as promessas de Deus sem pensar como Deus pensa. Por quê, André? Porque o que você pensa se torna o que você fala, e o que você fala se torna muito daquilo que você vive. Quando a minha mente é renovada, a forma como eu enxergo tudo ao meu redor é renovada. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, em que profundas trevas estão? Se os meus olhos e a minha mente foram santificadas no meio da maior crise da minha geração, eu consigo ver esperança. Por quê? Porque a minha mente não vê como o mundo vê, a minha mente vê o que Deus está vendo. O que Deus está vendo, André? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus está fazendo uma coisa nova todos os dias. Deus está levantando abatidos, Deus está curando enfermos, Deus está libertando cativos, Deus está mudando a sua sorte. Deus está fazendo uma coisa nova. Igreja, não faz sentido termos a mente de Cristo, carregarmos o Espírito de Deus e ainda assim andarmos ansiosos. A palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quero finalizar com o texto que a gente leu no início dessa palavra. Alguém recebeu algo aqui nessa manhã? Diga amém. Romanos 8:31 diz assim, e o louvor pode subir: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, é Ele quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada.
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que é mais do que vencedor? Você pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé no teu lugar, feche teus olhos enquanto o instrumental vai ministrar a gente. Levante suas mãos o mais alto que você pode, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, abra a tua boca. Sabe, a adoração, ela tem duas funções. A adoração, ela é usada como armas de defesa. Elas nos guardam do dia mal, elas nos guardam em meio a ataques, elas nos mantêm protegidos, o nosso coração no lugar seguro. Mas a adoração também é uma arma de ataque. Ela fere os nossos inimigos, ela abre espaço onde não existia, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmão, se você está cansado, adore. Se você está abatido, adore. Se você está perdido, adore. Porque no meio da tua adoração, Deus vai mudar a tua sorte. Deus está te dando nessa manhã pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de vitória e não de derrota, pensamentos de eternidade e não de tempo presente. Você não é desse lugar. A tua resposta não vem dos homens. Tudo que você precisa já foi liberado em Cristo Jesus. Você é salvo, você é justificado, você é mais do que vencedor. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche teus olhos. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. 2 Coríntios 10, 3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Salmos 9:9 diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade, e os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Salmos 16:8 diz: eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, pois com ele à minha direita eu não serei abalado. Alguém pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.